vocês estão? Hoje a gente vai continuar a falar de geometria analítica, né? Primeira aula a gente falou de eixo. Hoje a gente vai falar de sistema cartesiano, certo? Vamos ver o que é um sistema cartesiano. Primeira coisa pra gente falar de sistema cartesiano é falar de coordenadas de um ponto. A gente vai ver o que são as coordenadas de um ponto. Então, vou pegar um sistema cartesiano retangular ou um sistema cartesiano ortogonal. O que é isso? Deixei aqui anotadinho. A gente tem dois eixos perpendiculares com uma origem comum. Então, a gente viu o eixo na última aula, certo? Viu a origem. Agora, a gente vai pegar dois eixos, colocar eles perpendiculares com uma origem comum, certo? O que é isso? Vou pegar um eixo aqui. Vou pegar outro eixo aqui. São perpendiculares aqui, certo? Essa é a origem dos meus dois eixos. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Para cá, tenho menos 1, menos 2, menos 3. E minha origem está no 0. Para esse outro eixo, mesma coisa. Sentido da seta, sentido positivo. A gente já viu isso na última aula, certo? O outro sentido é o sentido negativo. Pronto. A gente tem um sistema cartesiano ortogonal aqui. O que é importante da gente ver nesse sistema cartesiano ortogonal? O valor desse eixo aqui, do nosso eixo horizontal, esse é o eixo das abscissas. Eixo horizontal, o eixo das abscissas. E o eixo vertical? É o eixo das ordenadas. Então, num sistema cartesiano ortogonal, o meu eixo horizontal é o eixo das abscissas, o eixo vertical é o eixo das ordenadas. E o que mais que a gente vai ver sobre esse eixo aqui são os quadrantes. Esse eixo não, esse sistema cartesiano. Meu sistema cartesiano, se eu coloco dois eixos perpendiculares com origem comum, ele divide o meu plano aqui em 4 partes, não divide? Essas 4 partes a gente chama de quadrantes. Então, onde eu tenho o meu primeiro quadrante? Esse aqui é o meu primeiro quadrante. Esse é o segundo quadrante. Esse é o terceiro quadrante. E esse aqui é o quarto quadrante. Muito importante a gente saber a numeração desses quadrantes, porque às vezes um exercício ele posiciona alguma coisa, ele dá alguma informação e ele diz, ah, tá no segundo quadrante, ah, tá no primeiro quadrante. Então é importante a gente saber qual quadrante é numerado de cada forma, certo? Vamos ver agora as coordenadas de um ponto mesmo dentro desse sistema. Aqui é o seguinte, as coordenadas de um ponto no meu plano cartesiano. Tiver um ponto P no plano, ponto P em qualquer lugar do plano. Vou colocar esse ponto aqui. Esse ponto P, ele vai ser indicado por um par ordenado A e B. O que significa? Um par ordenado A e B quer dizer que as coordenadas desse ponto são A e B. O que é esse A? O que é o B? A é o valor correspondente à abscissa
é a abscissa do ponto. O valor correspondente a ele no eixo das abscissas, ou no eixo X, se a gente quiser dizer. Então, A é o valor da abscissa. E o B aqui é o valor correspondente no eixo das ordenadas. Então, B é a ordenada do ponto. Então, só não confundam. O conjunto AB é um par ordenado, que eu posso chamar também de coordenada. Coordenada A e coordenada B. O A é a abscissa do ponto e o B é a ordenada do ponto. Tem essa diferença entre par ordenado, entre coordenada e entre ordenada, certo? Quando eu falo ordenada, eu estou falando só do B, só do valor em Y, só do valor no eixo vertical. Se eu estou falando par ordenado, eu estou falando dos dois valores, o valor A e o valor B, o valor no eixo horizontal e o valor no eixo vertical. Quando eu estou falando de coordenada, eu estou falando também de A e de B, certo? Então aqui, só para vocês, um lembrete que é bom, quando a gente faz prolonga aqui para achar a abscissa e para achar a ordenada, eu sempre tenho que prolongar perpendicular aqui, né? Fazendo 90 graus aqui, fazendo 90 graus aqui. Então, só uma coisinha para relembrar vocês, tudo bem? Vamos ver aqui agora algumas propriedades do nosso plano cartesiano, certo? Separei um plano aqui para a gente mostrar cada uma dessas 8 propriedades que a gente vai ver. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a gente relembrar onde fica cada quadrante, tá? Que vai facilitar. Então aqui, ó, essa região é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Aqui embaixo, o terceiro quadrante. E por último aqui, o quarto quadrante. Certo? Então, o que a gente vai ver de propriedade aqui? Primeiro, um ponto que está localizado no primeiro quadrante, ele vai ter o valor de A positivo e o valor de B também positivo. Certo? O que é que a gente quer dizer com isso? Vamos pegar aqui. Nosso ponto A. Tá? Vou deixar aqui marcado só para vocês saberem que o ponto A é relativo a essa propriedade. Quero um ponto A no primeiro quadrante. Primeiro quadrante aqui, peguei o ponto A aqui. Esse é o meu ponto A. Certo? O valor de A minúsculo, tá? Do meu ponto A é o valor da abscissa, certo? A abscissa aqui, vocês concordam que ela é positiva? Tá da origem pra cá, positiva, certo? E a ordenada aqui também é positiva, tá da origem pra cima. Então, quando eu tô no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada do meu ponto são positivos, certo? E se eu estou no segundo quadrante? No segundo quadrante eu vou ter uma abscissa negativa e uma ordenada positiva. Eu vou localizar aqui esse
vai ser o meu ponto B, certo? Então, ponto B aqui, no meu segundo quadrante, certo? A abscissa dele é negativa, tá da origem para a esquerda, certo? A seta dá para lá, então a seta para lá, o lado da seta é positivo, então para cá é negativo. E a ordenada tá pro lado da seta, tá vendo? Então a ordenada é positiva. No terceiro quadrante, o que a gente tem aqui? A abscissa negativa e ordenada também negativa. Então aqui o A vai ser menor que 0 e o B também vai ser menor que 0. Vou fazer aqui um pontinho C. Colocar esse ponto C aqui, certo? Qualquer lugar no terceiro quadrante. Só para a gente ver que a abscissa, o A minúsculo, é negativo e a ordenada também é negativa. Quarto quadrante. Aqui a gente vai ter abscissa positiva e ordenada negativa. Uma abscissa positiva e ordenada negativa. Vou localizar um ponto D ali. Só pra gente pegar. Vou botar esse ponto D bem aqui, ó, no comecinho. Só pra gente ver. Aqui é positivo, tá vendo? E aqui, negativo. Certo? As propriedades dos pontos em cada um dos quadrantes são essas. A gente vai ver agora as propriedades desses pontos nos eixos. Se eu tenho um ponto no eixo X, vou marcar aqui o meu ponto E. Meu ponto E vai estar em cima do eixo X. Aqui. Tem um ponto no eixo X. Qual vai ser a característica desse ponto? Qual vai ser a abscissa desse ponto? A abscissa desse ponto vai ser o valor que esse ponto tiver em cima. Certo? Lembra quando a gente viu o eixo? Quando tinha um ponto em cima do eixo, qual que é a abscissa dele? É o valor que corresponde àquele ponto, certo? Então essa é a mesma coisa. E qual que é a ordenada desse ponto? Qual que é o meu B minúsculo aí? Qual que é a ordenada desse ponto? Não é só eu prolongar aqui até o eixo Y. Bateu aqui onde? No 0. Então, quando eu tenho um ponto no eixo X, o B é igual a 0. Certo? E quando eu tenho um ponto no eixo Y? Nossa, bem. Quando eu tenho um ponto no eixo Y, vou colocar ele aqui na parte negativa, tá? Só para vocês verem que não importa se eu estou pondo na parte positiva, se eu estou pondo na parte negativa. Quando eu tenho um ponto no eixo Y, deixa eu anotar aqui, só pra gente ver. Eixo X, eixo Y. Quando eu tenho um ponto no eixo Y, a abscissa dele vale 0. Então, o Azinho vale 0. Certo? O B, o valor da ordenada, vai valer qualquer coisa no eixo Y, dependendo de onde ele estiver posicionado. Mas o valor de A sempre vai ser 0. Certo? Tá. Vamos ver agora bissetrizes. Bissetrizes dos quadrantes ímpares. Quais são os quadrantes ímpares? Primeiro e o terceiro. E a bissetriz dos quadrantes pares. Primeira coisa, o que é uma bissetriz? Vocês não viram canais? A bissetriz, ela não é a reta que vai dividir o meu ângulo no meio?
significado de bissetriz, né? Uma bissetriz, ela vai dividir esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, no meio, certo? Então, vou ter 45 graus para um lado, 45 graus para o outro. Uma bissetriz, ela vai passar aqui. Nossa, gente, meio torto. Peraí. Passar ela bonitinho aqui. Aí, agora sim. Essa é a minha bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Vou chamar ela de BI, tá? Bissetriz dos quadrantes ímpares. E a minha bissetriz dos quadrantes pares? Minha bissetriz dos quadrantes pares vai passar aqui, certo? Bissetriz P. Bissetriz dos quadrantes pares. Qual que é a característica, então, do ponto que ele está na bissetriz dos quadrantes ímpares? A característica desse ponto é que o valor da abscissa sempre vai ser igual ao valor da ordenada. Então, se eu tiver esse ponto, esse vai ser o meu ponto G. Se eu tiver esse ponto G aqui, na bissetriz dos quadrantes ímpares, por exemplo, se eu tiver esse ponto aqui, o valor da abscissa dele vai ser igual ao valor da ordenada dele, certo? Essa medida é igual a essa medida. Isso daqui vai formar um quadradinho certinho, certo? Por que isso? Porque a gente tem 45 graus aqui. Se eu pegar um triângulo retângulo aqui, ó. Se o meu triângulo retângulo tem 45 graus, os catetos não têm a mesma medida? Se eu pegar esse cateto aqui, ele vai ter a mesma medida desse cateto aqui. Então, a abscissa vai ter o mesmo valor da ordenada. Ali, pode ser um ponto aqui e tal. Se eu tiver um ponto na minha bissetriz dos quadrantes pares, o valor de A, ele vai ser o oposto do valor de B, certo? Eu vou ter a mesma questão do triângulo retângulo, por isso que o valor absoluto do A e o valor absoluto do B são os mesmos, mas um vai ser positivo, o outro vai ser negativo, certo? Lembra no segundo e no quarto quadrante? Quando o A é positivo, aqui, o B é negativo. Quando o A é negativo, o B é positivo. Então, qualquer ponto na minha bissetriz dos quadrantes pares, por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, esse é o ponto H. Esse ponto H, o valor de Y, nesse caso, vai ser positivo. O valor de X vai ser o mesmo valor do Y, só que negativo. Certo? Bom, gente, de propriedades, é bem importante que vocês peguem essas 8 propriedades, tá? Não que vocês decorem essas propriedades, mas que vocês entendam por que é positivo, por que é negativo, por que é igual, por que vale zero, certo? Então, são essas as propriedades. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essas propriedades, venham falar comigo, por favor, que isso é muito importante que vocês entendam bem, certo? Vamos ver uns exemplozinhos agora, só pra gente dar uma treinada nisso. Tenho 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo, eu quero saber o valor de A, tendo que o ponto A4
3 menos 6 está no eixo das abscissas, certo? Eu quero saber o valor desse A aqui, ó. Para esse ponto, o ponto que tem abscissa 4 e ordenada 3A menos 6, esse ponto está no eixo das abscissas. O que a gente sabe sobre um ponto no eixo das abscissas? Vou fazer um eixinho aqui, só pra gente... Se um ponto está no eixo das abscissas, esse ponto está aqui, não está? Ali ele até fala que é 4. Então está no 4, está positivo. No eixo das abscissas. O ponto está aqui. O que a gente sabe de propriedade de um ponto que está no eixo das abscissas? O valor da ordenada dele não é 0? Então o valor de 3A menos 6 é 0. Certo? Isso daqui é igual a 0 para o meu ponto estar no eixo das abscissas. Então aqui, vou resolver isso daqui. 3A menos 6 igual a 0, trago 6 para cá, fica aqui 3A é igual a 6. A é igual a 6 sobre 3. A é igual a 2. Pronto. Só isso. A igual a 2. Aqui. Vai dar pra gente resolver nesse espaço. Eu quero o valor de M, sabendo que o ponto M, 2M menos 1, M mais 3, quero o valor desse M aqui, está na bissetriz dos quadrantes ímpares. O que a gente sabe, bissetriz dos quadrantes ímpares, sobre um ponto que está na bissetriz dos quadrantes ímpares? O valor da abscissa e o valor da ordenada é o mesmo. Valor da abscissa, valor da ordenada. A gente tem uma vírgula que separa a abscissa da ordenada, certo? Então eu sei que o valor da abscissa, 2m mais 1, menos, né? 2m menos 1, é igual ao valor da ordenada, m mais 3. Vou colocar letra junto com letra, 2m, trago m para cá, menos m. Aqui, 3 mais 1, certo? 2m menos m, m igual a 3 mais 1, 4. O valor de m é 4. Se o m for 4, qual que é o ponto? 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. 4 mais 3, 7. É o ponto 7, 7. O ponto que tem abscissa 7 e ordenada 7. Tudo certo? Bom, gente, por hoje foi isso. Foi essa introduçãozinha aí, esse propriedades, enfim, sobre plano cartesiano. Qualquer dúvida, vocês já sabem, só vir falar comigo. E na próxima aula a gente vai ver algumas outras coisinhas dentro do plano cartesiano, tá? A gente vai ver o ponto médio de um segmento no plano cartesiano. A gente vai ver o baricentro de um triângulo que está no ponto cartesiano, certo? E mais alguma coisinha que agora eu não lembro, mas esse é isso que a gente vai ver. Tudo bem? Então, gente, por hoje é isso. Uma boa semana para vocês, bons estudos e até mais!